No ar, em todas as plataformas. Onda Talks, com Graziele Gerondi. Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um Onda Talks e hoje a gente vai falar sobre voz. Mas antes da gente entrar especificamente no nosso tema, eu, claro, quero fazer os agradecimentos a Multi Entretenimento e te convidar a nos curtir e nos acompanhar em todas as nossas plataformas. Se você está nos ouvindo no bom e velho radinho, lá no 106,3, você pode ouvir a gente também na Alexa, sabia? É só você falar assim para ela: Alexa, tocar Nova Onda Limeira, que ela já vai colocar a gente para falar ali na caixinha, viu? Você também pode ouvir a gente ali na palma da sua mão, em qualquer lugar desse mundão. É só baixar o aplicativo Radiosnet na lojinha do seu celular, seja ele Android ou iPhone, e dentro do Radiosnet você procura por Nova Onda Limeira. E aí você vai poder conferir a nossa programação 24 horas. Também nos assista, você pode ver a gente ali, a cores, ao vivo e a cores também, viu? É só ir lá no YouTube e se inscrever no nosso canal, @NovaOndaLimeira. Você também pode curtir e acompanhar todos os nossos conteúdos pelo nosso Instagram, no @NovaOndaLimeira. E por falar em todos os nossos conteúdos e nas nossas plataformas, eu também já quero te fazer um convite, viu? De segunda a sábado, das 7 às 9 da manhã, eu estou com você para levar as principais notícias e muita música de qualidade no Café Nova Onda. A gente acorda cedo, toma café juntinho, ouvindo, conhecendo, sabendo das notícias que estão rolando no dia e, claro, ouvindo muita música boa. Convite feito, eu espero a sua companhia de segunda a sábado no Café Nova Onda, toda quinta-feira aqui comigo no Onda Talks. E agora sim, a gente vai entrar no nosso assunto de hoje. E hoje, então, a gente vai falar da voz. A voz que é a principal forma de nos comunicarmos, que revela os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas necessidades. E ela também é o indicador da nossa saúde geral. Só para se ter uma ideia, entre 2020 e 2022, foram registrados no Brasil 7.500 casos de câncer de laringe, um número muito preocupante e que se deve, uma boa parte das vezes, pela falta de cuidado com a voz. E por isso, então, que é importante a gente cuidar da voz, e eu convidei uma coach vocal para nos falar especificamente dessa preparação com a nossa voz, que não é só quem utiliza ela, não, que precisa tomar cuidados, viu? A Regina Silva é a nossa coach vocal, que vai estar aqui com a gente nessa 1 hora, trazendo muita informação sobre a voz. Regina, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E eu já vou começar a te fazer uma pergunta. A voz realmente revela tudo sobre a gente? O que ela revela sobre nós, Regina? Bom dia, Grazi, que prazer estar aqui com você. Bom, vamos lá. A voz revela tudo. Ela revela traumas, violência, sentimentos, depressão. Então, assim, nós temos um histórico de vida. E esse histórico de vida, ele vai revelar tudo. Por exemplo, antigamente era mais comum isso acontecer, né? Aquela menina que ela cuidava daqueles irmãos, principalmente meninos, ela acabou adotando uma voz mais firme, uma voz mais média. Por quê? Porque se ela não adotasse esse sistema, esses meninos jantariam ela. Então, automaticamente, essa voz ela foi se adaptando, se adequando para que isso fosse mais saudável, mais gostoso, mais legal. Bom, além disso, eu atendo muitas pessoas aqui que têm uma dificuldade em se expressar, porque ela teve uma criação super difícil, reprimida. Então, gente,
tudo, né? Aquela pessoa também, trabalhei em algumas clínicas onde a pessoa ela foi violentada, seja sexualmente, seja violência doméstica, violência de todos os gêneros, essa pessoa ela vai ter uma dificuldade de se expressar porque ela tem medo. E a voz é um portal. Ela revela esses medos, ela revela cultura, geografia, enfim, tudo isso aí, Gra. Ô, Regina, e aí muitas vezes esses traços, eles podem ser mudados? A pessoa passou por um trauma muito grande durante toda a vida, está revelando isso na voz. Isso pode ser mudado, Regina? Pode, Grazi. Tudo é músculo, né? A voz é músculo. Então, se ela quiser mudar isso, aliás, ela deve mudar isso, porque o coach vocal, ele não trabalha somente a projeção da voz, a técnica vocal, mas ele vai trabalhar também esses medos e esses traumas. Então, é muito comum a pessoa procurar para ela tratar cacoetes, para ela tratar uma boa comunicação, inclusive esses traumas. E aos pouquinhos a gente vai lá na infância, porque a maioria dos nossos traumas, elas acabam acontecendo na nossa infância, né? É lá que se revela tudo. Indo lá nessa infância, a gente vai descobrir, olha, tem uma história muito interessante. Eu trabalhei 7 meses com um rapaz, um violeiro, cantava sertanejo raiz maravilhoso, e aí ele tinha uma sensação assim, de que parece que não ia conseguir cantar, aquela respiração ofegante, ele jogava todo o ar fora. E eu, intrigada, curiosa como sou, falei, meu Deus do céu, mas eu já estou trabalhando com esse rapaz há 7 meses e eu não consigo muito resultado. Eu perguntei para ele, olha, pergunte para sua mãe se você teve algum acidente com água. Ele foi lá, conversou com a mãe, a mãe disse, não teve nenhum acidente com água. Foi mais ou menos entre 4 a 6 anos. Não, falei, ok. Quem cuidou de você? Ah, foi a minha irmã. Ok, então vai lá e pergunta para ela. E ao perguntar para ela, resultado, eles tinham comprado, né, tinha comprado uma caixa d'água, e aí, criança, calor, caixa d'água, adivinha, né? Foram brincar nessa caixa d'água, ele tinha 4 anos na época, e teve aquele afogamento rápido, a irmã desesperada conseguiu tirar ele da água e começou a dar pequenos tapas nas costas dela. Ela tinha 9 anos, ele 4, ela 9. Imagina, 2 crianças. E ela pediu para o irmão, pelo amor de Deus, não contar para os pais, porque ela era responsável por eles e com certeza, né, iria sofrer alguma consequência aí. Aí ele passou, ele nunca soube disso. É claro que ele propositalmente, a memória esquece daquilo que convém. E aí, quando ele veio tratar, né, a gente não sabia nada disso. Olha, então vamos resolver agora o seu problema de afogamento, que é uma sobrevivência, né? A lei da sobrevivência, você está jogando fora esse ar. Toda pessoa que se afoga, se ela tivesse um pouquinho mais de tranquilidade, talvez ela conseguiria se salvar. Mas o que a pessoa faz quando ela se salva? Ela joga o ar fora, né? Ela perde rapidamente o ar. E foi isso que aconteceu. Então, sim, nós conseguimos, depois de que descobrimos a fonte do problema, nós conseguimos, sim, resolver esse trauma, como outros, né? Outros que eu falei que eu vou escrever um livro sobre isso, que tem muitas histórias legais sobre esses traumas, essas condições que as pessoas veem. Caramba, e muitas vezes a gente não percebe, né, que um trauma de infância pode se perpetuar tanto assim e transparecer na nossa voz, inclusive. Ô, Regina, e muitas vezes a pessoa tem aquela voz, vou dar um exemplo muito básico, mas não necessariamente, tem aquela voz fininha e aí deseja alcançar uma promoção na carreira e muitas vezes não consegue. Pode estar nessa voz o problema, inclusive, de uma promoção, Regina? Sim, Grazi. Por exemplo, essa voz fininha, veja, não me entendam mal, pelo amor de Deus, mas geralmente a criança, quando ela fala e todos se preocupam em entregar aquilo que ela quer, necessariamente ela não teve muito esforço e ela usa uma voz
manipuladora. Isso precisa ser bem compreendido para não ficar achando que eu estou chamando todo mundo de manipulador. Mas nós somos meros repetidores e manipuladores desde sempre. Por exemplo, o bebê, nós, né, quando éramos bebês, não sabe falar, ele não sabe se comunicar. Primeira coisa que ele faz é a manipulação do som. Por exemplo, como que os pais sabem se é um choro de dor, fome, porque está molhado, porque está com manha, né? É muito comum os pais, olha, esse choro é de manha, esse choro é dor de ouvido. Eles dão nomes para os sons que esse bebê produz, porque é um som manipulador. Aí a criança cresce um pouquinho, aí vai lá conversar com a mãe, deixa, por favor. E nós crescemos manipulando. Então, por exemplo, quando a gente quer falar com o maridão, né, sei lá, tá afim de sair, o maridão não tá muito afim, a gente tem uma voz manipuladora que super funciona. Só que isso precisa ser consciente para que a gente não leve essa voz para o trabalho, porque o trabalho, para que haja uma comunicação fluida, ela precisa ser inteligente e atingir o objetivo inteligente. Tem que ser assertivo, né? E aí sim, geralmente quando as pessoas vêm com essa dificuldade, eu peço para trazer um pouquinho a voz no habitat natural. Tudo é equilíbrio, nem muito agudo, onde eu trago essa manipulação, e também nem muito grave, tipo, aqui eu que mando, eu que faço, de novo, na manipulação da criança. Ela traz o valentão da escola, que geralmente ele desenvolve esse timbre mais grave, para poder manipular. Então, seja para o agudo, seja para o grave, tudo é tratável, desde que trate primeiro a mente. Lembre-se que voz é músculo, e eu sempre, quando começo as minhas palestras, eu digo, não é difícil trabalhar a voz, o difícil é trabalhar a mente, a aceitação, a necessidade, né? A compreensão da necessidade de se mudar. É todo um conjunto, né, Regina? É todo um conjunto, e a voz, ela é um elemento muito importante dessa comunicação que a gente deseja passar para outra pessoa, não é? Sim, porque eu posso vender um bom produto, aliás, eu posso vender um produto que nem é tão bom assim, com essa comunicação assertiva. E eu posso também, eu estou um pouco de água, falando em voz, né? Hoje eu estou meio rouquinha. Já tratando aqui, ó, esse pigarro que tá, já aproveitando o ensejo. Eu também já estou aqui com a minha aguinha aqui, porque, olha, é sempre muito importante a gente estar com uma água, né, Regina? Já começa a usar aí. Exatamente, viu? Em relação à comunicação assertiva, a voz, ela é muito importante para essa comunicação e para a comunicação que a gente deseja realizar, né? Sim, eu estava dizendo anteriormente sobre a questão de vender um produto que nem é tão bom assim. Então, eu vendo esse produto de acordo com a minha comunicação. Vendedores bons têm essa comunicação positiva, essa comunicação assertiva, até brincam, né? Essa pessoa vende até a mãe. Exato. Justamente por isso, porque ele vende esse produto, disseminação de ideias, a apresentação de um trabalho, numa palestra. Eu amo a cultura africana, japonesa, indiana, onde as pessoas, elas têm sempre uma pessoa mais idosa, experiente, e essa pessoa fala pouco, mas entrega tudo. Por exemplo, aquele monte de gente falando numa reunião, tem um monte de pessoas falando, às vezes até se gladiando, né, nas frases, nas palavras, e vem essa pessoa sábia, fala uma palavra num tom médio, assertivo, e resolve tudo. Então, sim, a comunicação, quando ela é bem entregada, né, ela entrega bem, ela resolve muita coisa. Quem nunca ouviu essa frase? Não foi o que ele disse, mas como ele disse. Justamente porque existem maneiras e maneiras de se falar a mesma coisa. A comunicação precisa aproximar
e não distanciar. Eu aproximo quando eu te respeito, quando eu ouço as suas ideias, mesmo que elas sejam contrárias à minha. Mas eu vou te ouvir, você precisa verbalizar isso para que eu faça a minha réplica e você a sua tréplica e assim por diante, e a gente consiga um bem maior, né? Um denominador comum. Mas eu acho que esse assunto precisa ser muito bem tratado, porque o que mais está faltando hoje no nosso dia a dia é uma comunicação assertiva. E como fazer com que a voz, Regina, seja parte dessa comunicação assertiva? Qual que é o tom ideal para a gente ter uma comunicação assertiva? Olha, tudo é tratável e tudo existe uma etiqueta, existe um fundamento. A voz existe falada, né? A gente ainda está falando de voz falada, mas ela existe 3 fundamentos, que é o volume que eu falo, a velocidade e a articulação. Um volume que eu não me fira, eu não fira o meu instrumento, mas eu também não vou ferir o ouvido de quem está me ouvindo, né? Não preciso gritar para falar com você. A minha velocidade não pode ser uma velocidade muito rápida, parece narrador de futebol, mas também aquela coisa muito lenta, porque dá cansaço, né? Dá uma leseira em quem está ouvindo. E uma boa articulação. E o mais legal é que poucas pessoas se preocupam com isso, é que a frase ela tem começo, meio e fim. Como numa leitura textual. Você está lendo lá um texto, existe vírgula, existe ponto. E no dia a dia a gente usa pouco essa assertividade e esses fundamentos da voz com etiqueta. Por quê? Porque a gente coloca detalhes desinteressantes. Eu quero falar para alguém, hoje eu fiz um programa com a maravilhosa Grazi, ao invés de eu simplesmente dizer isso, eu falo, gente, ontem, nossa, tem uma menina que ela me ligou, é amiga do Edson, que acabou sendo minha amiga também, vai direto ao ponto, o que você quer dizer? Aqueles áudios, né? Aqueles áudios de 3, 4 minutos, que quando na verdade o que realmente a pessoa quer dizer é 17, 15 segundos, ela já entregou o que ela queria. Mas não, ela vai ficar falando detalhes porque para ela é importante justificativa. E nós voltamos de novo na infância. Por que ela necessita tanto de se justificar? Então, sim, existe uma voz padrão, elegante, bonita, que aproxima, e existe a voz errada, vamos dizer assim. Você citou também, Regina, uma questão chamada etiqueta. Tem etiqueta da voz, Regina? O que seria isso? É verdade, existe uma etiqueta vocal onde ela passa por esses fundamentos que eu falei, né, de velocidade, de articulação, de volume, mas tem também alguns erros que ela distancia. Por exemplo, erros técnicos, que a gente estava falando naquela hora sobre manipulação, existem 3, tem vários, mas existem 3 erros técnicos que ela se torna uma voz depreciada, digamos assim, né? A voz soprosa, que é aquela voz que, oi, Grazi, tudo bem? Por trás desse som soproso, que não é nada de etiqueta, né? Não tem nada de elegante nisso, ela traz de novo aquela manipulação, e às vezes você gosta da pessoa, você fala, essa pessoa me cansa. Claro que você não vai falar isso para ela, né? Mas por que essa pessoa me cansa? Porque essa voz, ela carrega essa soprosidade e inconscientemente nos traz a manipulação e a gente quer um pouco de distância dessa pessoa. E a voz infantilizada também, porque a voz infantilizada, ela traz todos os trejeitos da criança. Aí tem que ver em que lugar essa criança se manifesta. Com 4, 5, 4 anos mais chorosa, 5 anos mais birrenta, 6 anos mais desafiador. Então, é uma voz que distancia. A voz lateralizada é aquela voz que a pessoa deixa a boca bem aberta e soa relaxo, descompromisso, irresponsabilidade. Oi, Grazi, tudo bem? Não deixa pra lá. Essa voz que a gente chama de lateral. Então, é uma voz também que precisaria tratar para ter uma embocadura mais verticalizada, para que não ocorra nem a soprosidade
nem a verticalidade. E, por último, né, não menos importante, aquela voz que ela sai anasalada. Geralmente, esses problemas, eles vêm de alguma coisa, né? Mas a pessoa que ela tem ATM, bruxismo, que ela trava a mandíbula, então a próxima saída do som é o nariz. Sai aquela voz anasalada e ela nem sabe por quê. E essa pessoa, ela carrega algo dentro dela, né? Eu estou dizendo assim, não com 100%, né? Claro que tem coisas e coisas, mas essa pessoa, ela carrega essa voz assim, e é muito comum falar assim, nossa, mas essa pessoa era tão calma e de repente ela explodiu por nada, porque bateu a janela, ela explodiu. É uma raiva contida. Ah, ela tem bruxismo. Ok, para isso tem o ortodonto, mas eu estou dizendo necessariamente da voz. Então ela precisaria tratar esses três casos se trata com embocadura, né? A forma da boca, na verticalização, e aí você tem essa voz mais assertiva, sem esses erros, uma voz limpa, clara, onde a comunicação ela flui melhor e fica elegante, fica bonito e aproxima. E aí, com isso, também a gente consegue atingir os nossos objetivos na comunicação, né, Regina? Trazendo a pessoa mais próxima e, claro, passando a mensagem que a gente deseja, né? Sim, a ideia é sempre aproximar, né? Por mais que seja um confronto, por mais que seja um argumento bom, mas a ideia é sempre aproximar e você ter êxito no seu pedido, na sua comunicação. Porque é desagradável você terminar uma conversa, uma palestra, uma reunião, onde a gente sai com a sensação de que falei demais, eu não deveria ter dito isso, eu não deveria ter dito aquilo, né? Claro, trazendo a responsabilidade sempre para o orador. Porque quando é o outro que fez, eu transfiro a responsabilidade para o outro, mas na comunicação é importante o comunicador se preocupar como essa mensagem vai chegar lá. É tanto que, como professores, nós temos a obrigação de fazer a nossa comunicação de maneira que chegue a essa faixa etária, a essa cultura, a esta geografia, a esse ambiente, a faixa etária, tudo. Então, se nós temos isso como professores, por que não como comunicadores, né? Agora, Regina, cuidar da voz, pensar na voz e preparar a voz é só para quem utiliza a voz como instrumento de trabalho ou todo mundo deveria se preocupar com ela? Olha, todo mundo fala. Se todo mundo fala, todo mundo usa a voz. Então, às vezes a gente acha que só o profissional da voz precisa ter esses cuidados. Mas não, todo mundo precisa ter uma boa comunicação. Seja em casa com os filhos, seja com teu cônjuge, seja com os teus amigos, com a tua família, no teu trabalho, ou seja, a comunicação está aí para todos. Então, sim, todos devem cuidar da voz. Existem cuidados tão básicos, mas tão básicos que a gente passa desapercebido ao longo do dia. Por exemplo, o que atrapalha muito a voz? A falta de dormir. O dormir bem deixa a voz, a musculatura relaxada o suficiente para você usar a voz conforme de fato você quer. Se alimentar bem, se exercitar, são coisas básicas. E falar bem. Muitas vezes a gente quer falar bem quando a gente está diante de alguma pessoa importante. Até tem uma história interessante de um presidiário que na audiência de custódia dele, ele chamou agora recentemente, chamou o juiz de Alteza. Aí todo mundo deu risada, mas por que ele chamou o juiz de Alteza? Porque ele não está acostumado com um vocabulário mais rico, mais fino, né? Eles usam muitas gírias, e aí quando você tem que falar um português melhor, você nem sabe qual termo usar e acaba chamando o juiz de Alteza. Então é interessante que a gente se preocupe como cidadão, como pessoa em se comunicar bem, que com certeza você vai usufruir, vai colher bons frutos dessa boa comunicação. Oi, Regina, você falou sobre se exercitar, que o exercício também
pode ser importante para a voz. Isso a gente fala, inclusive, de exercício físico, né? Quando a gente vai para a academia, também é preciso tomar cuidado com a respiração durante o exercício físico na academia, não é, Regina? É porque a respiração, ela é a base de tudo, né? O combustível da voz é a respiração. Então, se você não trata essa respiração como aliado teu, você vai ter grande dificuldade. E não só dificuldade para respirar, para exercitar, a respiração também oxigena o corpo, né? Tem lá o líquido sinovial, aquele que passa pelas articulações que dependem desse oxigênio para lubrificação. Então, eu preciso tratar isso com cuidado. Só que a respiração, além de tudo isso que nós estamos falando, ela estimula a ansiedade, ela estimula, se eu respiro mais rápido ou fora de hora, eu vou aumentar os meus batimentos cardíacos. Então, a boa respiração, ela é treinada. Ah, mas é que eu respiro assim há 30 anos. Então, você respira errado há 30 anos. Por isso que é importante. Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para se tratar. Então, precisa, sim, se preocupar com essa boa respiração, exercitando. Quando nós nascemos, todo bebê, toda hora eu estou falando do nascimento, né? Mas é porque nós somos um histórico de vida. Quando nós nascemos, todos, né, tirando os bebês com anomalias, nós respiramos corretamente. Quando você vê o bebê lá deitado, você vê que a barriguinha infla, desce, né? Ele está com aquela respiração completa, respiração abdominal, diafragmática. Então, está certo. Então, o que acontece ao longo do tempo que nós perdemos essa capacidade da respiração completa, ou correta também, né? Por causa da nossa ansiedade. E nós, pais, fazemos muito isso. Por exemplo, quando o filho está para ir para a escola e a gente fica, anda logo, corre que a perua vai passar. Mastiga logo porque a perua vai passar. Mastiga logo porque nós estamos com pressa. Toda essa pressa que a gente deposita na mastigação, é claro que eu vou estar respirando mais curto, né? Absorvendo aí 25, 30% apenas da capacidade pulmonar. Então, se eu consigo pensar na minha alimentação como algo prazeroso, a minha respiração vai estar no lugar, vai passar pela via correta, pelo filtro do nariz, esses pelinhos que nós temos no nariz, que filtra essa poluição toda que nós absorvemos. E aí ele vai levar isso para qualquer outra atividade que ele fizer. Atividade do canto, por exemplo, atividade vocal, é uma atividade também física. Só que a gente pensa muito em atividade física quando os músculos são externos. E nesse caso, os músculos são internos. É tanto que tem um exercício de fortalecimento muscular, diafragmático, e ele é um abdominal. O abdominal ajuda bastante na respiração. Você trata o músculo responsável pela respiração, que é o diafragma. Então, está tudo, como você disse agora há pouco, está tudo junto e misturado, né? E aí, outra coisa que você também citou desses cuidados com a voz que devemos ter é a questão da alimentação. Tem alimentos que prejudicam a nossa voz, Regina? Ixi, tem vários alimentos. Se eu pensar que tudo que for pesar a minha prega vocal é prejudicial, por exemplo, lactose. Já percebeu que quando fica um copo na pia com leite, né, ou alguma coisa com lactose que você usou no dia seguinte, ele está ressecado, ele está ali preso. A prega vocal é bem mais sensível, 1000 vezes mais sensível que esse vidro desse copo que estava ali. Então, lactose é prejudicial. O café, eu amo café. Isso eu não estou dizendo, então nunca mais eu vou poder usar esses alimentos? Sim, não vai poder usar. E aí? Pode sim usar esses alimentos, mas não em momentos antes que você for usar a sua voz. Então, lactose, cafeína, chocolate, açúcares de uma maneira geral, refrigerantes gaseificados ou não. Eu não posso tomar refrigerante, eu vou tomar
um determinado suco de caixinha. Se ele tem conservante, ele tem corante, é claro que ele vai ser químico. Sendo químico, vai te prejudicar. Enfim, tem muita coisa que a gente precisa evitar. Agora, o que usar, né? Já que a gente está falando do negativo, vamos falar do positivo. Não é saudável usar a voz sem comer. De novo, voz é músculo, e quando eu estou usando a voz corretamente, eu estou movimentando esses músculos. Então, eu preciso de energia. Só que eu não posso comer aquela feijoada para falar, né? Eu vou usar minha voz, seja cantando ou falando, eu vou encher lá o estômago com alimento, e aí, para eu desenvolver o processo diafragmático, eu vou ter que estar levantando todo esse alimento. Então, não. Mas também eu não posso estar com a barriga, nem com barriga cheia, nem com a barriga vazia. Não preciso estar... então, assim, e agora? Nem uma coisa, nem outra. Então, eu sempre recomendo, como uma hora e meia antes de você usar a sua voz. Não vá, não deu tempo de tomar café de manhã, então já vou fazer o programa. Procure sempre se alimentar. Pelo menos uma fruta. A maçã é astringente, a pera, a banana, a água. Tá com sede, toma o quê? Água. Eu conheço algumas pessoas que estão com sede, bebem Coca-Cola, bebe suco. Não, tá com sede é água. A água é nosso melhor lubrificante. Precisamos dessa lubrificação ao longo do dia. A gente falou bastante de alguns alimentos que prejudicam, alguns que melhoram, mas tem outras coisas que também podem prejudicar a voz, não tem, Regina? Além dos alimentos? Além dos alimentos, por exemplo, o cigarro pode prejudicar a voz. Tem alguma outra coisa? Substâncias químicas. De uma maneira geral, o álcool. Veja bem, a gente não está aqui falando dos dependentes químicos, mas acabando, né? Eu tenho algumas pessoas que eu trato, obviamente não posso falar o nome, porque eles são famosos, mas eles usam alguma substância. A substância química, de uma maneira geral, seja álcool, seja tabagismo e outras cositas más, ela vai ressecar, ela vai mudar a questão de lubrificação, ela vai mudar. Gente, além da questão cerebral, ela muda muita coisa no seu físico. Então, fuja dessas coisas. Por exemplo, eu gosto muito de uma saqueirinha, de uma caipirinha, de um vinho. Sim, essas coisas não vai te prejudicar no sentido... ou melhor, vai te prejudicar sim, mas não em momentos antes de cantar. Você não vai usar, é só isso. Evite, toma pouco. Até pessoas falam, a Bíblia fala isso, para você tomar vinho, né? Sim, toma vinho, mas não vai ficar enchendo a cara. Eu acho que todo excesso, o comer demais, o beber demais, o falar demais, o chorar demais, todo excesso é uma falta. Então, se eu tratar esse excesso, se eu conseguir entender o porquê que eu estou com esse excesso, eu vou conseguir reduzir isso daí. E se tratar, se for o caso, procure ajuda. Não esqueça, não deixe de procurar ajuda para qualquer vício que você tem. E quando eu estou dizendo vício, eu estou abrangendo tudo isso mesmo. Até o comer demais, o chorar demais. Tudo isso é vício. Então precisa ser tratado o mais rápido possível. Regina, e aí quando a gente descuida da voz, acaba cometendo esses excessos com frequência, né? Isso pode passar e gerar muitos problemas para a nossa voz. E problemas graves e de saúde, né, Regina? Quando eu disse lá atrás sobre esses erros técnicos, não é a Regina que não... a Regina não gosta, né? Minha professora, as pessoas, minha preparadora vocal não gosta. Não é sobre isso. É o que isso vai causar depois. Então, por exemplo, a soprosidade, a prega vocal está tentando fechar para vibrar, para fazer o som, e o ar está tentando escapar, né? Então, daqui a pouco ele tem uma fenda. A prega tenta fechar e fica aquela aberturinha, uma fendazinha mesmo, aquela aberturinha que não fecha totalmente. Então, esta fenda, a longo prazo, pode sim causar algo cirúrgico. E tudo que a gente quer evitar é cirurgia vocal.
porque a cirurgia vocal, numa mucosa tão sensível, nada é 100% depois. Então, tudo é a longo prazo. Aí eu falar alto demais. Eu falo assim porque minha família é italiana, eu tenho o hábito, lá todo mundo tem o hábito de falar alto. Nós somos acostumados assim. Desacostume, porque o falar alto é atrito. Atrito em todos os sentidos. No seu músculo auditivo, você começa a cada vez falar mais alto, ouvir as coisas mais alto e, consequentemente, você vai começar a falar bem mais alto. Você teve atrito na prega vocal? Atrito, calo. Então, você vai daqui a pouco ter um calo. E, de novo, a longo prazo. Aquela saliência que tem, cirurgicamente falando, tirou, não volta 100%, tirou alguma coisa de você. E aquela voz que ela fala com nasalidade, que é a pessoa que tem bruxismo, o bruxismo, a pessoa que não abre, ela vai cerrando os dentes, vai perdendo toda a parte de calcificação dos dentes. Então, para cada um desses casos, a gente nunca trabalha sozinho, a gente nunca faz nada sozinho. Há uma equipe médica. Está com bruxismo, ATM, procure um ortodonto. Está com soprosidade na voz? Procure um otorrino. Está com lateralidade na voz? Procure o otorrino. E existem vários outros profissionais, até mesmo a ginecologia, né? No caso da mulher, ela não tem lubrificação, ela vai ter problema. E uma coisa interessante, que eu até estou montando aqui uma tese sobre o órgão genital e a voz, a ligação que tem. Quem sabe num próximo programa a gente consegue falar sobre isso. Eu estou com quase tudo pronto, acho que falta alguns ajustes ali, mas tudo. Então, quando a pessoa ela fala assim, Regina, eu não consigo chegar nesse agudo, pode perceber que ela está com alguma disfunção hormonal. Ela precisa ir lá conversar com o ginecologista. A mulher, por exemplo, quando ela está TPM ou no próprio período menstrual, ela sofreu lá um parto, ela vai ter problemas hormonais e, consequentemente, problemas na voz. Então, por exemplo, com 19 anos, com 20 anos, eu chegava, não sei se você vai entender isso, mas é mais a nível de números, eu chegava num Mi5, meu filho nasceu, automaticamente eu chego num Dó 5. O que isso significa? Que eu desci o meu tom. Os hormônios fazem isso. Não, mas agora eu vou trabalhar bastante, eu vou recuperar esses tonais. Não vai. Tem um documentário muito interessante no Netflix, não sei se ainda está lá, da Beyoncé, que ela fala isso, ela perdeu tons, né? Aqueles agudíssimos que ela tinha, ela perdeu um pouco depois do parto. Isso é normal. Só que assim, a boa notícia é que você perde lá e ganha cá. Eu perdi, né, a Beyoncé no caso, perdeu tonais agudos, mas ela teve consistência na região média, que é onde a gente usa mais, falando, cantando, se comunicando de uma maneira geral, eu uso mais a região média. Então, isso é importante. Então, todos esses problemas que foram citados aqui, há tratamento, mas veja bem, não espere a coisa estourar, porque a hemorragia vocal causada pelos maus tratos da voz é horrível. Se você tiver curiosidade de ir lá no YouTube e pesquisar hemorragia vocal, você vai ver que coisa absurda, porque a hemorragia vocal você não vê acontecer. Você sente que a prega se rompe, e uma vez que ela se rompe, nunca mais você tem recuperação daquilo. Pelo menos até onde se sabe, não há cirurgia que refaça a ligação das pregas rompidas. E aí a pessoa fica, ela sussurra. É um desespero ver uma pessoa. E eu já tive o desprazer de ouvir uma pessoa, que dó, que coisa horrorosa. A pessoa tentando falar, fazendo aquele esforço supremo para falar, e a voz não sai. Então, todos esses problemas precisam ser cuidados, né, com essa prévia, né, essa prevenção, esses cuidados vocais não é só porque é moda, é saúde. Cuidar do físico de uma maneira geral e da voz é saúde para todo o corpo. Ô, Regina, e aí nessa saúde
Tem gente que também, para ficar musculoso, vai lá e toma bomba na academia, mesmo os anabolizantes não sendo permitidos. Isso também é um problema gravíssimo, não é, Regina? Nossa, tem alguns casos lá no Instituto. Os anabolizantes, de uma maneira geral, o elemento principal é testosterona. E o que esse hormônio faz? Ele deixa a voz, ele deixa o músculo mais pesado, mais malhado, certo? Ele dá uma inchada, digamos assim, a grosso modo falando. E acontece a mesma coisa com a prega vocal. Então essa voz ela vai ficar mais grave. Eu estou com o caso de 2 mulheres lá que tomaram bastante anabolizante e estão falando igual homem. E estão desesperadas por isso, inclusive com problemas nos relacionamentos por conta disso. Então, sim, eles causam esse efeito. O bom é que você quer fazer algum tratamento, quer fazer esse preenchimento, converse com o seu médico. Não sai fazendo as coisas, eu vou no YouTube. O YouTube não é, no YouTube não, no Google. Ele não é médico. Dr. Google. Sabe, vai no IA. Ele não, ali você tem que conversar com um especialista. Olha, eu estou querendo isso. E ele vai te orientar da melhor maneira possível. E não você sair comprando qualquer coisa, ingerindo qualquer coisa para ter esse ou aquele resultado e depois ter um problema mais grave do que era no início, né? Ô, Regina, e aí a gente falou de vários problemas, mas dá para ter uma rotina saudável para a voz? É importante a gente ter uma rotina saudável pensando na nossa voz? Sim, tem um trabalho que eu faço que chama a rotina do cantor. Claro, não estou falando só do cantor, estou falando para qualquer pessoa. Da hora que você levanta até a hora que você vai dormir, você pode e deve fazer a sua rotina inteligente. Eu levantei de manhã, qual que é a primeira coisa que eu faço antes de tomar o meu café? É beber a minha aguinha, fortalecendo o músculo laríngeo. Tá vendo esse pequeno soquinho que eu estou dando? É um fortalecimento laríngeo e ele, além de tudo, ele tira aquele pigarro, aquela coisa. Se a gente passou ali 7, 8 horas com o músculo adormecido, ele está, em primeiro lugar, precisando de lubrificação. Não só a voz, né? O corpo inteiro, mas focando na voz. Aí eu fortaleço o músculo da laringe, do pescoço. Vou tomar o meu banho. Eu já começo ali no banho fazer exercício de ressonância, que essa voz fica mais aveludada, ela fica uma voz mais filtrada, mais gostosa de se ouvir. Então, é estranho o exercício, mas eu vou no banheiro e fico... Você não sabe se é uma vaca que está tomando banho ou se é uma pessoa de fato ali. Mas sim, sou eu fazendo esse exercício de ressonância. Aí você vai tomando o seu café. A minha fono, Regina, ensinou a fazer o M. O M mastigado. Isso, porque o M também, ele trabalha... O boca chiusa, que a gente fala, né? O boca chiusa é uma palavra italiana que é de boca fechada. Então você vai mastigando. O M, esse que eu estou fazendo lá de ressonância, ele vem um pouquinho mais para frente, você até sente a vibração nas narinas aqui, né? Então esses dois são legais. Aí você vai lá tomar o seu café, você está mastigando, toda a parte articulatória já está sendo trabalhada na mastigação. E a respiração também, porque quem come rápido, eu tô com pressa, e fala ao mesmo tempo enquanto mastiga, é claro que ele vai ter problemas, e problemas graves, por conta da má respiração. Ok, tomei o meu café, vou trabalhar. No trajeto, você já pode fazer exercícios, tipo, fortalecimento da língua. Lá parou no semáforo, alguém olhou para você, olha para a pessoa de volta, né? No mínimo de baixar você é doido, né? Por que essa pessoa tá fazendo isso com a boca? No mínimo. Vai fazendo exercício de fortalecimento da língua, o exercício do lado.
Então, tem vários exercícios que você pode fazer no trajeto, indo ou voltando. Trabalhei o dia inteiro, tô com a laringe super, né, cansada, que a gente chama de fadiga vocal. Venha do trabalho, ou da sua reunião, ou da sua saidinha lá, fazendo relaxamento laríngeo. Esse relaxamento laríngeo não tem contraindicação. Você pode fazer qualquer momento do dia para relaxar. Boceja, né? E faz o fry. Assim É um seria? exercício gostoso. É um exercício gostoso e te dá aquela sensação boa de relaxamento, né? Até às vezes sai até um pouquinho de lagriminha do olho, de tão relaxado que você fica. Então, sim, olha quantas coisas eu fiz sem precisar necessariamente de parar para fazer o exercício. Eu tenho uma sensação de que o nosso tempo ele está mais escasso a cada dia que passa. A gente não tem tempo para nada. Então, quando os alunos vêm, a pessoa fala assim para mim, Regina, não passa um monte de exercício que eu não tenho tempo para fazer, principalmente empresários, né? Ok, mas isso você vai fazer. Você toma banho todos os dias, você escova os dentes todos os dias, você come todos os dias, você fala todos os dias. Então, sim, você vai de um lugar para o outro, não há desculpas para não se exercitar vocalmente. Regina, e aí todos esses exercícios, eles vão ajudando a gente a lidar e a prevenir os problemas da voz, né? Inclusive, eu comentei no início do nosso programa sobre os casos de câncer de laringe. Tudo isso também ajuda a fazer essa prevenção, Regina? Os problemas vocais, né? Seja ele calos, fenda, tirando a questão genética, mas muitos problemas, inclusive câncer depois do calo, porque tudo é gradativo, né? Hoje é só uma soprosidade, hoje é só uma disfonia, eu vivo rouco, então você está com um grave problema aí, pode resultar numa coisa bem que você não estava esperando. Então ficar rouco já é o corpo dizendo, você está me maltratando, já é a voz dizendo, eu estou sofrendo abuso, eu estou sofrendo maus tratos. E aí essa repetição de coisas pode, né, ocasionar um monte de coisa, inclusive até o próprio câncer. Então, todos esses cuidados que a gente está falando aqui, hoje, como você mesma disse, os casos estão alarmantes de câncer na laringe, por um monte de coisa. Inclusive, a falta de higiene vocal. Tem um aluno que ele vivia rouco. Eu percebia que ele tinha mau hálito. Mas assim, logo no início, você tem até vergonha de falar para a pessoa, olha, você tem um mau hálito, mas eu preciso falar sobre isso com ele. E aí um dia eu falei, olha, você escova bem os dentes? Escova. Você passa fio dental? Eu não passo fio dental porque os meus dentes são muito juntos. Entendi. Você escova a língua? Não. Entendi. Então você vai, ao invés de você comprar o fio dental normal, você vai comprar a fita, que é bem fininha, vai começar a passar fio dental e vai escovar a língua. Porque as bactérias que estão aqui, elas descem para a laringe. E onde há bactéria, pode haver um monte de infecções e seja lá o mais o que pode acontecer. Resultado, disse isso, esqueci. Ele começou a vir sem mau hálito, ele começou a não ficar mais rouco, passado um tempo ele falou, você percebeu que eu não estou mais rouco? Percebi. O que você fez? Eu segui aquelas orientações que você disse. Entendi. Então, assim, a voz, ela abrange tanta coisa, sabe, sobre cuidados, não só o cuidado com a saúde, mas higiene, escovação, bactérias, o que comer, essa coisa mesmo na academia, né? Empresta sua garrafinha, usar o mesmo copo, tem uma caipirinha que o pessoal faz aí, que é uma taça bem grande, todo mundo sai tomando na mesma taça, né? Você olha assim, tá vendo até uma gordura de batom em cima daquela caipirinha e todo mundo tomando a mesma coisa. Gente, é bactéria. Ai, meu filho, seu filho tem bactérias diferentes da tua. Então, assim,
Parece chatice isso, né? Mas eu estou falando apenas de cuidados e cuidados básicos que você poderia evitar um monte de coisa, inclusive problemas respiratórios por falta de cuidado, né? Você está ali, passa a mão no nariz toda hora, passa a mão na boca toda hora. Ontem eu tive uma consulta de rotina, estava lá a moça no hospital pondo a mão em tudo quanto é coisa e toda hora, daqui a pouco ela não contente colocou a mão na boca, começou a mastigar, a tirar a unha, né, comer a unha num ambiente hospitalar. Aí você fala, eu estou com essa infecção de garganta e não sei por quê, eu vivo com infecção de garganta. Não estou dizendo que é só isso, estou dizendo que é o todo, né? Tudo que a gente poderia fazer para evitar, e você começa a perceber que os casos começam a diminuir. E tem muitos outros assuntos mais íntimos, mais profundos, que evitaria alguns tipos de câncer. Né? Até mesmo a questão não sei se o horário aí permite, mas a questão sexual, do sexo oral. Essa pessoa está fazendo esse tipo de coisa sem higienização nenhuma, tanto de uma parte quanto do outro, você vai estimular um monte de coisa aí e o próprio câncer. Então, pedala. É importante ficar atento, né, Regina? É importante que a voz é um bem muito precioso para a gente poder perder, né? E não é só para quem trabalha com ela, né, Regina? De jeito nenhum. Qualquer pessoa usou a voz e cuida. Ô, Regina, a gente estava falando um pouquinho sobre alimentação, mas eu queria voltar só para te fazer uma pergunta. Você falou sobre as bebidas gaseificadas. E a água com gás, ela causa problemas para a voz? Nossa, Grazi, todo mundo... Aliás, essa é uma pergunta muito pertinente. Infelizmente, sim. A voz gaseificada, obviamente, ela tem gás. E esse gás, ele resseca toda a parte da laringe, toda a parte muscular da voz, todo o shape vocal é prejudicado. Então, o que nós precisamos para uma boa fala é lubrificação. E o que o gás faz? Resseca. Então, tem a água ali tentando lubrificar e o gás, que é mais poderoso, tentando ressecar. Então, desculpa aí quem gosta muito de água com gás, mas não é uma boa pedida. Você, pelo jeito, gosta. Eu adoro uma água com gás, eu substituo o refrigerante por água com gás. Lamento dizer isso, mas sim, é prejudicial. Oh, droga! Ô, Regina, nessa época do ano que o ar fica mais seco, a gente tem a umidade relativa do ar muito baixa. Isso também traz alguns probleminhas para a voz. Tem como a gente amenizar esse clima para a gente deixar a nossa voz um pouco melhor? Tanto a baixa umidade quanto o frio, né? Acho que é um conjunto de tudo isso daí, é um tempo realmente que nós que usamos a voz profissionalmente, penamos um pouquinho. Então, se nós precisamos de lubrificação, principalmente não só internamente, mas a questão da mucosa do nariz, existe uma lubrificação natural que é pouco falado, né? Eu sou a favor de, assim, o que eu posso fazer caseiramente, eu vou buscar. Vou evitar ao máximo usar coisas externas. Essa lubrificação é uma hidratação, como chama aquilo que as pessoas fazem quando estão com bronquite? É inalação. É uma inalação natural. Você pega gaso, embebece com soro fisiológico e faz assim, ó. Sabe, colocou lá, embebeceu bem a gaze, pega ela. Esse soro, ele vai te ajudar a lubrificar bem as pregas vocais, a questão também respiratória. Eu, por exemplo, eu tenho rinite, eu sofro bastante com esse tema. Outra coisa são esses difusores que você coloca com água e essas essências que estimulam, tipo eucalipto, aloe vera, né, que estimula a produção de lubrificação. Manter o quarto sempre limpo, arejado. Eu tenho um casal que
que falam que eles não abrem as janelas do apartamento para não sujar. Eu falei, mas vocês não abrem nunca? Não. Ah, então sempre tudo é fechado. E ali a proliferação de bactérias tá que tá, né? Então precisamos tomar cuidado para que haja esse, né, arejamento, digamos assim, do local, porque é a lubrificação, bactérias, que mais? Não é? O ambiente é isso. E outra coisa, gente, beber água. Não beber uma coisa atrás da outra. Eu estava conversando com um nutricionista esses dias, o Caio, o Dr. Caio Lima, e ele dizia, as pessoas estão tomando água erradamente, elas tomam água sem parar. Mas eu preciso lubrificar. Você come sem parar? Então você não pode beber água sem parar, você precisa beber água. E não o tempo todo. Estou falando, eu bebo água. Nesse caso aqui, eu estou usando a voz, eu estou tomando água de tempos em tempos, até porque eu estou um pouquinho afônica. Eu lubrifico de tempos em tempos, porque como eu estou exercitando o músculo, ele vai perdendo lubrificação. Então, eu estou usando. Agora, no caso de eu estou ali trabalhando e estou tomando água. Há casos de pessoas, tem uma religião aí, acho que é indiana, que num dia morreram 42 pessoas. Como? Bebendo água. Começaram a beber água. Tinha lá um ritual que eles bebiam água e foi morrendo pessoas. Por quê? Beberam água desgovernadamente. Então, assim, você não come toda hora, você não bebe água toda hora. Então, qual seria o ideal para se beber água? Mais ou menos o que você precisa, 2 horas. Porque se você beber água toda hora, o que você vai? Vai no banheiro, elimina aquele líquido, tá desidratado de novo. Então, você vai bebendo de 2 em 2 horas, sei lá qual o melhor momento, mas você está usando mais, você toma de hora em hora. Se você está usando menos, vai olhando, vai observando. Você precisa tomar mais ou menos, pelo menos no mínimo, 2 litros de água por dia. Dilua isso. Não sai assim, então vou beber de pouquinho em pouquinho. Há uma questão cerebral também. Como que o cérebro vai conceber isso, vai fazer esse processo muscular, esse processo de órgão, de filtro, de rim. Gente, isso é uma delícia de se trabalhar, de se falar. Ele gera um pouco de polêmica, porque vão ter algumas pessoas que vão dizer, não, mas tal pessoa disse isso. Isso é científico. E conversa com um nutricionista atual. Veja o que ele vai falar sobre beber água toda hora. Eu fui numa palestra, nesse caso eu não fui a palestrante, eu só estava assistindo. E eu vi um casal, além de compartilhar a garrafa, eles tomavam água assim, o tempo todo. Aquilo foi me dando um desespero. E aí a gente teve um coffee break lá no intervalo e começamos a conversar e fizemos amizade. E eu peguei, não sei o que aconteceu, eles acabaram me seguindo na rede social e eu mandei depois um link falando sobre isso. Não eu falando, né? Um nutricionista japonês falando sobre isso. Não se deve beber água toda hora desse jeito. Enfim, pano para manga, né, Grazi? Olha, temos muito assunto ainda para falar sobre voz, que eu tenho certeza que tem muita gente que não cuida dela e não é só profissional da voz não, viu, Regina? Mas a gente chegou ao fim do nosso programa. Meu Deus, como passou rápido. Olha, a gente vai ter que fazer uma parte 2, Regina, não vai ter jeito. Não vai. Eu acho. Hashtag parte 2. Hashtag parte 2. Regina, chegamos ao fim. Eu quero te agradecer muito por ter parado esse tempinho aqui para conversar com a gente, explicar um pouquinho mais sobre a voz, sobre os cuidados. Vamos nos programar aí para uma parte 2 dessa entrevista aí para a gente continuar falando sobre a voz. Então, muito obrigada, viu, por ter parado e conversado aqui com a gente, viu? Eu quem agradeço. Da próxima vez eu juro que eu estarei lá no estúdio com o fone correto, porque hoje foi bem complicado, tira fone, põe fone.
mas eu prometo que estarei melhor preparada. Fique tranquila, foi ótima, foi maravilhosa a nossa entrevista e eu quero agradecer também a sua companhia. Obrigada por ter ficado com a gente nessa 1 hora, conhecendo mais sobre a voz. O Onda Talks está aqui para isso, para te levar conhecimento, te levar informação. E eu agradeço a sua companhia e na semana que vem, quinta-feira, 6 horas da tarde, a gente está de volta. Até lá!